O futebol cansou de nos proporcionar momentos inesquecíveis, mas é uma pena ver que nos últimos dias ele vem estampado às capas policiais. Todo o caso do Vinícius Júnior, todas as consequências que se geraram, tamanhos casos de racismo e tudo que os espanhóis fizeram para praticamente cuspir na cara do jogador brasileiro que vem se tornando mais influente em relação à territorialidade, tudo isso deixou a gente muito tocado e mexido, principalmente aqueles que admiram de verdade com profundo coração toda a trajetória e o talento de Vinícius Júnior. Desde aquela partida contra o Valência, a fatídica partida que gerou tamanha polêmica e todos aqueles atos quando o estádio Mestalla parou apenas para fazer todo aquele escarcéu de ódio contra Vini, nós vimos alguns jogadores do Real Madrid protestando contra aquilo e alguns indo em defesa do Vini. Enquanto nomes como Lucas Vázquez foi para cima dos torcedores, um certo nome ficou omisso e calado demonstrou ficar após tamanhos atos e tamanha representatividade que ele mesmo como capitão poderia ter exercido para tentar ficar ao lado do Vini. Entenda agora o profundo estado de decepção que Vini teve no vestiário do Real Madrid ao não contar com o apoio da principal liderança da equipe, o teoricamente capitão Karim Benzema. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos em frente. Apesar do caso ser delicado, contar com vocês nesse momento é imprescindível. Vamos em frente. Não é de hoje que Karim Benzema é capitão do Real Madrid. Quando a liderança Sérgio Ramos saiu da equipe para ir para o PSG, Karim Benzema exerceu todo o seu poder de liderança e foi cotado até mesmo por ser o mais velho e ter longo tempo de estadia no clube a ser considerado capitão. E isso, claro, atribuiu novas funções ao Benzema, que teve a oportunidade de demonstrar o talento em outras coisas, como por exemplo começou a bater pênaltis numa época passada em que o Sérgio Ramos e o próprio Cristiano Ronaldo tempos antes jamais pediriam passagem para o camisa 9. Vale lembrar que o francês durante muito tempo na estadia do Real Madrid foi muito desvalorizado e muitas das vezes subestimado por parte da torcida, que falava que o Benzema era um zero à esquerda na equipe e que só tinha todo o sucesso que tinha na equipe muito por conta de nomes como o CR7. A temporada passada credibilizou o Benzema a ser o melhor jogador do mundo, eleito pela France Football com quase unanimidade, numa temporada em que outros grandes craques não tiveram tanto destaque assim. O Benzema foi importante ao lado do Vini, fez o Real Madrid ir muito além, conquistando a sua UEFA Champions League de número 14. Na premiação, o Benzema estava ostentando o primeiro lugar, mas o seu companheiro Vini Júnior nem mesmo no pódio estava, e para piorar, na realidade, havia ficado na 8ª posição. E eu nem preciso falar do que ocorreu no The Best, quando o Vini nem no top 10 ficou, após fazer grandes e excelentes atuações que credibilizaram o Real Madrid a disputar pelas cabeças europeias novamente. Até aí esse assunto estava encerrado, ou até mesmo especulações antigas de quando lá atrás, mais ou menos no período de 2020 para 2021, víamos um Benzema completamente desrespeitoso com o Vini, quando pediu para o seu companheiro francês Mendy não tocar a bola para ele em francês. Segundo o Benzema, Vini Júnior estava atrapalhando a equipe e estava sendo um jogador a menos. Até aí o tempo passou, as coisas foram se estabelecendo e o Benzema passou a ter uma relação melhor com o Vini. Passaram a ser bem mais parceiros do que antes, e isso visivelmente tanto dentro como fora de campo. Benzema passou a reconhecer o Vini e muita gente achou que essa treta cessaria, pois afinal de contas o Vini sempre vê o Benzema como um espelho, o que não houve uma recíproca verdadeira do outro lado. Quando tudo parecia ter se superado, esse episódio mostrou uma ótica bem detalhada que na realidade o Benzema não gosta tanto do Vini, mas na verdade parece somente suportar. Capitão do Real Madrid, o Karim Benzema acabou sendo bastante criticado pelo seu comportamento envolvendo o racismo sofrido pelo Vini no estádio Mestalla. Em um momento que viralizou nas redes sociais, o camisa 9 apareceu apenas contendo Lucas Vázquez, que saiu em defesa do companheiro de equipe e fez questão de peitar os torcedores do Valência. Porém, o mesmo não foi feito pelo francês, que evitou bater de frente com as pessoas presentes nas arquibancadas. Além de defender o Vinícius em campo, Lucas Vázquez fez questão de repudiar o cenário que o Vini estava vivendo na Espanha. Lidando com faltas duras em campo, o brasileiro segue perseguido com gritos de racismo, motivo pelo qual uma medida enérgica foi cobrada. Nesse cenário todo, apontou-se que Benzema não fez jus ao posto de capitão por não proteger o Vinícius Júnior em campo. Sendo assim, Sérgio Ramos, atualmente no PSG, foi lembrado pelos torcedores, já que costumava defender os colegas até o fim e ser de fato um líder dentro dos gramados. Muita gente apontou que o capitão que deveria ter defendido o Vini Júnior em campo, honrando a braçadeira do maior clube do mundo, deveria no mínimo ter peitado
lado, ir embora, parar do jogo ou o que quer que fosse. Também foi muito destacado que após aquele jogo, o Benzema usou seu Instagram simplesmente para postar uma foto ao lado do Vini com a simples palavra hermanito. Para muita gente, ter uma foto chamado de irmão não resolveu absolutamente nada. Além do mais, também Benzema foi praticamente o único que não falou sobre o caso do racismo e preferiu simplesmente ignorar a situação. O fato do Benzema não ter comprado nenhuma briga gerou muita revolta nos brasileiros que acreditavam que por ele ser um jogador de muita experiência e de fato por representar a braçadeira de capitão, deveria ter realizado tal feito. E segundo fontes captadas pelo Diário AS, Vini Júnior ficou extremamente decepcionado com a omissão que Benzema acabou apresentando nesse momento, que para Vini Júnior foi o mais crucial de sua carreira e o mais difícil também. Fontes próximas veem o Vini muito cabisbaixo e completamente até desinteressado nos treinamentos, muito abalado com a situação que percorreu o mundo. Muita gente acha que o Vini tentou chegar para isso como uma espécie de protagonismo, mas na realidade ele não precisaria e não precisa, ainda mais de se expor pro mundo e furar a bolha do futebol por ações muito delicadas. Aqueles que acham que o Vini tá querendo aparecer não têm a mínima dimensão do que é passar por isso muitas das vezes com completo desamparo. E para piorar, fontes espanholas já haviam anunciado que o Benzema tinha peitado e brigado com o Vini, o culpabilizando pela derrota. Pois é, se você tá aqui há um certo tempo, já deve lembrar disso com certeza. A grande realidade é que ninguém do Real Madrid ainda engoliu direito a eliminação acachapante que a equipe acabou levando dos azuis. A equipe de Manchester foi fatal, letal e tudo que você quiser adjetivar, e conseguiu uma goleada histórica para cima dos merengues. Se você pensa que tá tudo ok no vestiário madridista, as coisas não estão bem assim, pois as próprias colunas do Diário AS noticiam do que foi uma certa briga dentro do vestiário, aquela que é encoberta debaixo dos panos e que acabou por não ser tão divulgada assim na mídia brasileira, pois afinal de contas não há 100% de veracidade nisso, mas o Diário AS garantiu que fontes dentro do clube apontam a veracidade dessa briga. Basicamente, Karim Benzema, transtornado com o resultado, havia falado alto e se exaltado com Vinícius Júnior, isso claro após a equipe não ter vencido. Segundo Benzema, Vinícius Júnior deu muita pouca profundidade para a equipe e ele acabou prejudicando a equipe muito mais do que qualquer outro jogador do ataque. Segundo ele, suas ações de jogo foram inúteis e isso atrapalhou de vez a equipe. Aos gritos, Benzema teria se exaltado com Vini, que ainda claro de sangue quente após uma eliminação tão dolorida assim, chegou também a gritar com ele. O francês e o brasileiro teriam entrado em rota de colisão nesse momento. Os companheiros do clube tentaram apartar e tentar acalmar os ânimos que já pareciam completamente efervescentes. Ambos os jogadores foram a pleno ferro e fogo e a discussão tomou todos os cantos à flor da pele. Segundo o próprio Diário AS, precisou que Carlo Ancelotti, o treinador da equipe, conseguisse conter os dois para que algo não fosse ainda mais exacerbado. É importante, claro, que você lembre que Vinícius Júnior e Benzema hoje têm uma relação de certa forma pacífica, mas há até certo tempo atrás, o mundo ficou chocado quando no próprio vestiário do Real Madrid, o Benzema havia falado poucas e boas do malvadeza. É óbvio que a gente não gosta de ficar relembrando coisas do passado, mas na Champions League 2021, quando o Real Madrid enfrentou o Borussia Mönchengladbach, Benzema havia dito pro companheiro Mendy para não tocar a bola pro Vini. Isso claro em francês para que o Vini não pudesse entender. Até hoje há uma dubiedade em relação ao comportamento de Benzema sobre Vini, se ele realmente gosta do brasileiro ou passou a aturá-lo pelo ponto dele ter ficado tão bom. É um grande fato que toda a responsabilidade é do jornal, que acabou divulgando essa coluna e deixando todo mundo de queixo caído. Será que essa briga realmente aconteceu? Será que o Benzema teria sido tão covarde a esse ponto de acusar o Vini Júnior de uma derrota que foi de total responsabilidade do goleiro até o último atacante? Será mesmo que o próprio Benzema, que não jogou bem, seria capaz de acusar o Vini de algo assim? Pois é, a coisa pode ferver. Mas dessa possível briga, de quem você tá do lado? Deixa aqui nos comentários, claro, e conta pra mim. É mais que natural a comoção mundial que está provocando a agressão racista sofrida por Vinícius Júnior pela torcida do Valência. Toda a prática da intolerância, do racismo e de tudo que cercou em qualquer circunstância que fosse, foi extremamente violenta. Mas em um estádio de futebol lotado como estava o Mestalla, não há como dimensionar essa violência. É que lá estão 40 mil pessoas projetando o sentimento de ódio contra um ser indefeso em razão da cor da sua pele. A não ser a manifestação dos treinadores Carlo Ancelotti do Real e Xavi do Barcelona, não houve nenhum outro técnico espanhol que chegasse a contrapor. Ancelotti em especial negou-se a falar de futebol para concluir. Há um problema nos estádios da Espanha: o racismo.
As reações jurídicas como a do Real Madrid, que vai denunciar o caso como um crime de ódio, será apenas mais um processo que a justiça espanhola irá empilhar, tendo como causa o mesmo fato que é a agressão racista contra Vinícius. Pois afinal de contas, na Espanha, a cor preta de Vinícius e seu talento são apenas pretextos para a projeção de uma ideologia própria dos extremistas. Só há uma forma de enfrentar essa violência: responsabilizar o clube da torcida agressora a partir da perda de pontos. Pode até ser amenizado quando há um caso isolado de um torcedor, mas quando há uma manifestação em grupo, não há outra forma de combater. No caso do Vinícius, se houvesse essa punição, o Valência perderia os pontos e seria rebaixado à segunda divisão. Nunca mais o Mestalla ou qualquer outro estádio ouviria gritos de ódio em razão da cor da pele. O problema é que no futebol em geral, principalmente quando vai lá em cima, há interesses que sobrepõem o combate aos crimes de intolerância, e esse caso vai muito além do que qualquer pessoa imaginaria. Furou completamente a bolha do futebol e chegou nos grandes nomes. Um desses nomes é, claro, o Cristiano Ronaldo. Se liga só o que o Robozão falou desse caso tão triste em sua fala áspera de ataque à La Liga. E um caso tão profundo como esse, que chegou a chocar e escancarar a triste realidade pro mundo, deixa todo mundo de cabelo em pé. Não é possível que ninguém esteja vendo, ou melhor dizendo, não é possível que nenhuma autoridade esteja vigiando isso. E principalmente a coisa fica ainda mais pesada quando a gente chega a uma reflexão e conclusão triste. Tudo isso tá tomando a proporção que está acontecendo porque esse caso furou a bolha da Espanha, pois caso contrário, se tivesse apenas ficado no mormaço espanhol, as coisas não teriam tomado proporções tão gigantescas, o que deixa a coisa ainda mais manchada. Será mesmo que os espanhóis se importam com Vinícius Júnior? Será mesmo que as autoridades identificaram esse problema enraizado? Ou será apenas que isso está sendo tratado de maneira tão séria porque agora a corda apertou e a La Liga do presidente Javier Tebas começou a ser ameaçada pro mundo como uma liga suja e principalmente cheia de preconceitos? Será que finalmente a Espanha aprendeu a lição? Ou será que isso apenas é uma passada de pano daquelas? Voltando ao ponto principal do vídeo, é o que o Cristiano Ronaldo falou em entrevista a um veículo de comunicação árabe. Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio sobre essa história toda envolvendo o jogador brasileiro Vini, que assim como ele chegou no Real Madrid como apenas uma promessa e vem conseguindo uma história de idolatria no clube. E a resposta do Robozão chegou a causar, mas não a surpreender. Durante boa parte dos meus tempos de La Liga, as coisas sempre caminharam para esse lado. Vários veículos de comunicação e pessoas tentaram imputar acusações graves ao meu respeito. Lá eles não respeitam quase nenhum jogador. É uma liga que se omite a casos tão importantes e não tem respeito por quase ninguém. E pra falar a verdade, acho que isso só acentuou com o passar do tempo. Estão fazendo uma grande covardia com o jogador implacável, da mesma maneira que tempos atrás fizeram com outros. É triste e lamentável ver que uma instituição que deveria ser séria está banalizando uma situação muito importante, que está ferindo não somente um jogador, como vários que possuem a mesma cor. Para Vinícius, eu só posso desejar o melhor e que ele consiga superar essa fase.